Primeiro vem os traços, que vão ganhando forma. Retas, curvas, linhas repetidas, que se misturam e formam uma figura, uma cena, com palavras de ordem. Nas mãos de Gilmar, Eduardo Grosso, Jal e tantos outros talentos, as artes do desenho e do humor se encontram no mesmo lugar, no interior de São Paulo. Essa história começou há 50 anos, naquele prédio, aqui na Praça Central de Piracicaba, onde aconteceu a primeira edição do Salão. Foi um projeto cheio de desenhos, rabiscos, cores e, claro, muito humor, que transformaram a cidade e a colocaram no mapamundi de um tipo muito especial de gente: os cartunistas, chargistas e ilustradores. Uma cidadezinha do interior de São Paulo, acho que há 50 anos atrás, mais desconhecida, né? Se abriu no meio da ditadura militar, no meio de toda aquela bagunça, de todo aquele medo, como um lugar de liberdade. Aqui em Piracicaba, uma vez por ano, abre-se uma janela para que o mundo possa se expressar aqui. Em 1974, abrir esta janela era um desafio e, para muitos, uma necessidade. A ditadura militar completava uma década. O país vivia asfixiado sob o regime do general Ernesto Geisel. O ato institucional número 5, que cassou mandatos políticos e censurou a imprensa, estava em pleno vigor. Nos termos do artigo 2º e seus parágrafos do ato institucional número 5, fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. Mas a 150 quilômetros de São Paulo, um grupo de jovens artistas, jornalistas e intelectuais se atreveu a apostar no humor para arejar o ambiente. Piracicaba sempre foi uma cidade, do ponto de vista político, muito conservadora. Ela estranhava muito as novidades, entre elas o humor gráfico como arte. E todos nós, naquela época, a rebeldia vinha do Brasil que nós tínhamos. Era um país que estava no auge de uma ditadura militar, e onde pontificava um veículo de comunicação chamado Pasquim, era um semanário, onde o humor gráfico pontificava. As histórias do Milô, os artigos do Paulo Francis, as brincadeiras do Jaguar, do Fortuna, né? Então, quando chegava o Pasquim lá pela meio-dia, 1h, a casa ficava cheia e muita gente ia comprar o Pasquim. Vinham poucos exemplares, não vinham 200, se viessem uns 30, 40. Criado em 69, o Pasquim reunia alguns dos principais nomes da elite intelectual do Brasil, todos usando uma mesma arma contra o regime: o humor. O Pasquim mexeu com toda a geração, né? Mas começou lá atrás, quando eu ainda era office boy, e a gente juntava grana no escritório para comprar o Pasquim. Então, desde quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu já gostava de ver o Pasquim. Depois, eu tive essa sorte de poder trabalhar com todo esse pessoal daqui de São Paulo, né, com o Pasquim, Rio de Janeiro, e publicar lá no Pasquim. No mundo não tem uma coisa como aconteceu com o Pasquim, que continuou o jornal mesmo com todos os sendo presos, os desenhistas, os humoristas sendo presos. O jornal continuou, porque a ideia era prender todo mundo e o jornal pararia, né?
Não conseguiu, passou a ditadura, o jornal continuou. Quer dizer, então o humor venceu a guerra. Não, mas tudo aconteceu muito de repente. Estava no meu ateliê, aí entraram acho que eram quatro jovens piracicabanos, com uma ideia na cabeça. Nós estamos querendo fazer um salão de humor. O que você acha da ideia? Eu achei muito engraçado. Primeiro porque eu não sabia nem o que era Piracicaba direito. Sabia que eu era também um grande leitor do Pasquinha. Eu achei que era uma ideia louca, mas viável. Acho que tem que lembrar, em 71, o Garrastazu Azul Médici estabelecia a censura no país. Tudo era prévio. Os jornais, né, do Estadão botava poesia, o outro botava música. Poemas do Camões, Correntes, Camões. A gente não tinha noção disso. Na verdade, o Pasquim para nós era uma ilha oferecendo o prazer que o país tinha perdido. Botei o pessoal em contato com o pessoal do Pasquim, que na época era o grande centro de humor no Brasil. Na época, o Pasquim era um jornal em grande evidência no Brasil. E, obviamente, eles queriam cooptar o Pasquim para o projeto. Vamos para o Rio convidar o pessoal? Encheram um carro de cachaça e foram para o Rio de Janeiro para falar com o pessoal do Pasquim. A capital da pinga sempre foi Piracicaba. Piracicaba é um reduto, não de pinguço, mas de fabricante de pinga. Corria, né, no Brasil naquela época que o pessoal do Pasquim bebia loucamente, né? Aliás, tinha um certo fundo de verdade, eles bebiam loucamente mesmo. E lá com 4 garrafão. Que estouraram na viagem, né? Não, nós viajamos com cheiro de cachaça. Um desses Galaxy velho, preto, 10 horas de viagem daqui ao Rio de Janeiro. Um garrafão estourado. Com garrafões que estouraram a pressão, o calor, né? E nós fomos cheirando cachaça daqui até lá. Então foi uma... Foi mesmo. Já fomos anestesiados. E foi assim que Piracicaba começou a ganhar as manchetes. É incrível que isso tenha acontecido aqui na nossa cidade, né? Uma cidade de médio porte. Talvez, quando surgiu lá em 1974, o salão só conseguiu crescer justamente, talvez por causa que tenha sido aqui em Piracicaba, por causa da situação que a gente vivia política, né? Do regime militar, da censura. Em 2001, numa parceria com a rede Sesc-Senac de televisão, a Cultura fez o primeiro documentário sobre o Salão, Piracicaba com humor. Com direção de Luiz Chilson e roteiro de Jal e Gualberto Costa, grandes nomes das artes gráficas do Brasil e do mundo deram depoimentos históricos. Cartoons editoriais, né, as charges políticas, elas trabalham no campo da oposição, espero, mas elas não são derruba governo, elas não são mobilizadoras de opinião pública. Normalmente elas trabalham como reflexo do que está se comentando e do que se está dizendo. E aí é que eu percebi a importância do humor, principalmente num salão de humor de Piracicaba em 78, que a gente fez uma homenagem ao Milor, porque ele estava fazendo 10 anos na Veja. E aí o Milor levou os grandes desenhos dele para Piracicaba. E aí eu vi aqueles originais, que eram folhas de Scheller montado, que era uma coisa assim, 1 metro e tanto por 70 ou 90 de largura, desenhados com a alegria e uma precisão que a nossa geração não conhecia, porque a gente estava pensando sempre na guerra, o desenho como uma arma de guerra. Agora, se o desenho não for também uma arma de humor, o desenhista não sobrevive. Os caras estão fazendo caricatura, desde da caricatura realista, que é bem perto do Chico Caruso, né? A todos os outros modificam, até umas caricaturas já para mim meio estéreis, porque a caricatura você tem que ter de uma certa maneira uma proximidade com a coisa, em certo momento ele também vira, mas você tem todos os estilos de criatividade e os caras estão desenhando, você sabe que o cara está desenhando, não está tapeando você não é isso? Você chega e vê o trabalho ali, né? Tem um trabalho do Alci Linares de Amo. O Alci participou do salão lá do Mackenzie em 1973. O trabalho do Alci é o seguinte, é um ciclista com um monociclo, uma roda só, né?
num arame com o nariz de palhaço e um lápis na mão. O arame vai até aqui e daqui por diante ele faz a complementação do caminho com o lápis. Aí um dia eu perguntei, Alci, eu amo o seu trabalho, mas o que você quis? Quem responde é o próprio cartunista. O palhaço ali é o humorista, ali, o cartunista, que tem que se virar, né, para colocar o trabalho dele. Tinha uma censura grande, etc. Num plano mais íntimo, ele representa o cartunista que tem que se virar para fazer o desenho dele, para trabalhar e tal, né? E é uma coisa, aquele negócio de jornal, né? O tempo curto, a hora de fechar e tal, não sei o quê, né? Além do famoso cartaz oficial de 1980, Alci Linares faturou 2 prêmios nas primeiras edições do Salão. Depois passou a julgar os trabalhos dos colegas. E hoje faz parte do grupo de figuras ilustres que ajudaram a desenhar a história de sucesso do evento. O que permitiu que ele chegasse tão longe foi que o trabalho da organização e principalmente também o entusiasmo dos desenhistas, né, dos cartunistas de participarem, né? Existe uma disposição dos cartunistas de desenhar, de mostrar o desenho e eles gostam de participar dessas exposições. Eu estou falando de desenhistas não só daqui, do mundo inteiro, né? Tanto que o Salão começou nacional e virou internacional, né? Ele surgiu num momento da ditadura militar, né? E o trabalho do cartunista, do chargista, é uma coisa que está muito identificada com mostrar assuntos, mostrar problemas, fazer críticas, né? Os desenhos feitos nesta prancheta são bem conhecidos. O que pouca gente sabia era o tesouro que Alci guardava em casa. Ou melhor, a Bel, esposa do cartunista. Nos últimos 18 anos, ela recolheu pequenas obras de arte rabiscadas durante os encontros informais da turma. O que me chamou a atenção foi a exposição do Paulo Caruso no restaurante Tambatajá, que não existe mais, e que depois todo mundo ficou sentado em mesas e se desenhando, né? E foi lindo aquele encontro lá. E esses desenhos todos se perderam, né? E daí eu comecei a encafifar com isso, né? Desse acervo que estava se perdendo ali, ou ficando com cada um individualmente. E daí eu resolvi fazer esse caderno para ter um lugar para guardar. Imagens como esta, feita pelos irmãos Chico e Paulo Caruso, ou esta outra, assinada pela artista alemã Marlene Pohle, retratando o encontro de Paulo Caruso com Alci. Até a guardiã dos desenhos foi parar nas páginas de um dos cadernos. Tem muita gente que está ali, que desenhou nesses cadernos, né? E tem muito afeto ali naqueles cadernos, afeto para Alci e afeto para mim, e afeto pelo salão, né? Então, tem essa importância. Ao todo, Bel juntou 6 cadernos, mais de 300 desenhos, um verdadeiro diário dos bastidores do salão. Ou, se preferir, uma relíquia, que este ano virou uma exposição em Piracicaba, batizada de Arco, Traço e Tinta, os cadernos da Bel. Um acervo raro, como estas outras imagens, gravadas em Super 8 pelo jornalista Roberto Cera. Elas mostram uma reunião do grupo de criadores do salão num bar da cidade e as 2 primeiras edições do evento. Tudo começou com o almoço na Brasserie, no centro, com a presença dos cartunistas do Pasquim, Milô, Jaguar, Ziraldo, Zélio, Cissa e Fortuno. Jaguar, um homem adiante do seu tempo, abre o salão aos visitantes. Logo a seguir, o casal Zélio e Cissa antecipam a entrada do prefeito Adilson Maluf e senhora, juntamente com o secretário Antônio Fagundes e o criador do primeiro salão de humor de Piracicaba, Alceu Rigueiro. O guru de Ipanema, Milor Fernandes,
posa diante do Rato Cid, anunciando a sala da patota no primeiro salão. Entre uma baforada e outra, Zélio explica aos interessados como se faz um salão de humor em plena ditadura. Zélio autografa o livro, não faltando nem mesmo a presença de um coronel à paisana para as devidas impressões, ainda não digitais, de tão inusitado encontro para a época. Os irmãos Zélio e Ziraldo, cada um a seu modo, foram o charme dessa noite animada, que consagrou a obra do cartunista Laerte Coutinho, primeiro prêmio do salão. A Alci, uma das revelações do Pasquim e do primeiro salão, tenta entender o porquê da sua não premiação pelo jurado Zélio. Explicação é o que não falta para esse prolixo conhecedor da linguagem. O primeiro salão de humor de Piracicaba, pronto para conquistar o mundo. Ano a ano, a TV Cultura registrou as edições do evento nestas 5 décadas. Há homenagens também a outros 2 artistas de peso que ajudaram a construir a história do Salão Internacional de Humor de Piracicaba, Jaguaro e Ziraldo. O Salão de Humor de Piracicaba recebeu este ano 1.800 trabalhos de 51 países. Entre hoje e amanhã, os 7 jurados vão escolher 300 trabalhos que vão para a exposição. Entre as exposições paralelas, está que celebra um dos principais programas jornalísticos da televisão brasileira, o Roda Viva, que no ano que vem faz 20 anos. É a capital do humor do mundo. Aqui está acontecendo o 27º Salão Internacional de Humor. O 14º Salão também bate recordes em matéria de números. São 670 cartunistas de 32 países, com quase 2.000 trabalhos inscritos. Ao longo dos anos, o Salão de Humor de Piracicaba reuniu e revelou os maiores nomes do humor gráfico. Severino! Oi, tá bom aí? Tá bom demais! O que você vai fazer agora, Severino? A coisa tá ficando tão feia que eu tô me achando até bonitinho. A primeira edição foi vencida por um jovem e até então meio desconhecido cartunista. O Zélio me estimulou a botar um desenho no salão de 74 e eu acabei bolando aquele do garoto que está sendo torturado e confessa que o rei estava vestido. Então. Fiquei super feliz, muito por ter sido apreciada por um júri composto de pessoas que eram as minhas referências, Milor, Zélio, mas eu fiquei toda orgulhosa, porque, opa, né? O desenho mostra uma cena de tortura, uma crítica ao regime militar. Eu parti do conto, né, da pequena fábula da roupa nova do rei. O rei saía pelado, a crente que estava abafando, né? E por quê? Porque a roupa que ele usava era feita de um pano que só os idiotas não viam. Então espalhou-se aquilo que todo mundo tinha que ver, a roupa, aquele rei pelado. Né? Esse é o conto. E uma criança que, dentro do universo de inocência que ela supostamente vivia, olha o rei pelado e fala, o rei está pelado, por que o rei está pelado? Aí todo mundo fala, é verdade, o rei está pelado. Houve um estranhamento que a cidade estava acostumada a ver. Das belas artes, né? Abóbora, vaso de flor, frango esgoelado. Na arte contemporânea, que como é uma coisa mais livre, mais solta, de repente você vem com uma ideia que é uma fábula do Hans Christian Andersen, né? O rei está nu, com um desenho primoroso e importante do Laerte, da época, o Laerte, né? E aí eu resolvi fazer uma versão, uma leitura desse conto num regime onde a violência política se impunha sobre a lógica, sobre a esperteza, sobre a inocência, sobre tudo, né? Quando você coloca em campo a tortura e esse tipo de pressão, o assassinato e tudo, você ganha qualquer discussão, né? O salão fez tanto sucesso que já na terceira edição contou com a participação de estrangeiros. Pienso que es muy importante desarrollar a toda capacidad el mercado local
y una vez ya establecidos nuevos mercados, nuevas revistas, televisión, cuadriños, todo lo que se puede hacer con el humor, hay gente que puede salir al extranjero sin ningún problema. A veces lo que le cuesta a un escritor, a un periodista decir con muchas palabras, tú a través de una imagen gráfica lo logras simplificar de una manera muy efectiva, porque creo que la caricatura y el humor es un género del arte tan importante como la pintura, como puede ser la escultura o cualquier otro género. Hoje é uma meca da arte gráfica, atraindo artistas de mais de 50 países. Isso significa que a qualidade do humor brasileiro deve muito ao Salão de Piracicaba, porque não há mercado de trabalho para essa qualidade de trabalho. Então, quando houver mercado, o brasileiro vai ficar surpreso com a qualidade da caricatura que se faz no Brasil. Este ano, o Salão Internacional de Humor de Piracicaba virou patrimônio histórico e cultural do município. Dentro dessa linguagem crítica é importante demais, né? E a gente sabe que isso só se mantém aqui no Brasil porque é uma lei. É um projeto de lei que tem na Prefeitura de Piracicaba e que se mantém essa história do Salão de Humor, que no Brasil não tem tanta importância. Tivemos vários salões por vários estados brasileiros que não conseguiram sobreviver, né? As questões econômicas e a questão da valorização desse tipo de arte, né? Diferente do resto do mundo, na Europa e tudo mais, que tem um valor artístico interessante, tem muito apoio, né? Então, por isso, a gente tem que comemorar muito esse meio século, né? Desse tipo de arte, desse tipo de linguagem. Ainda mais agora, principalmente agora, que é tão importante esse tipo de crítica social, né? Digamos assim, esse tipo de humor ácido, né? Que alerta, que faz o alerta para as pessoas olharem com seus olhares críticos e fazerem as suas conclusões das questões políticas e sociais que a gente tem no Brasil. Cidade com mais de 400 mil moradores e uma economia diversificada. E a história deste lugar está intimamente ligada a um rio, o rio Piracicaba. O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando chegar a água nos olhos de alguém que chora. Uma típica cidade do interior do Brasil. No final do século XVIII, o país se expandia. A fundação de Piracicaba, então, pela coroa portuguesa, acontece em 1767. E Piracicaba nasce num contexto de povoamento do local e por dois motivos. O primeiro motivo era garantir, então, a subsistência, uma parada para as pessoas que saíam de Itu e de São Paulo em direção a Mato Grosso, porque tinha recém-descoberto ouro nesse local. E o segundo motivo é também para garantir o abastecimento do Forte de Iguatemi. O Forte de Iguatemi ficava na fronteira ali, onde hoje é o atual Paraguai. Piracicaba surge para também ser uma parada e um abastecimento dos barcos que desciam o rio Tietê em direção a esse Forte de Iguatemi. Uma cidade com mais de 400 mil moradores e uma economia diversificada, que conta com um polo industrial importante e a força do agronegócio. Casa de instituições de ensino e pesquisa de renome internacional. E a história deste lugar está intimamente ligada a um rio, o rio Piracicaba.
Além do som de suas águas, o Piracicaba ficou famoso mesmo por uma outra trilha sonora. O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora. É impossível falar da cidade de Piracicaba sem falar do nosso rio Piracicaba. Então as primeiras indústrias usam a água e a força do rio para gerar sua energia, para gerar as máquinas, como aqui no Engenho Central. Então acredito que o rio e toda essa influência de pessoas escravizadas e de imigrantes que vieram para cá contribuíram para todo esse caldeirão cultural que a gente tem hoje. E boa parte dessa cultura usa as paredes do antigo Engenho Central como galeria de arte. Fundado em 1881 pelo Barão de Resende, o engenho concentrava a produção de açúcar da região. Era um dos maiores do país. Chegou a escoar 100 mil sacas num só ano. Este espaço, que no passado simbolizou o prestígio dos barões e empresários, se tornou depois palco de contestação ao poder. Curiosamente, o engenho funcionou até 1974, quando o salão abriu as portas. E já há alguns anos, é aqui que a arte do humor gráfico revive e resiste. Quem vier para o salão de humor achando que você vai dar risada, você vai curtir, vou gargalhar, não tem isso. O salão é para pensar, para refletir, mas né, um trabalho do segundo, terceiro salão, hoje é atual. Você tem uma geografia, uma história política do mundo, né, no acervo do Salão de Humor de Piracicaba. A própria origem do desenho de humor, que seria a charge, o termo já quer dizer carga, né? Carga de cavalaria, de ataque. Né? Então a charge ela nasce como um instrumento de criticar a autoridade. Né? Isso já vem do tempo do século XVIII, XIX, o início da gravura mesmo. Né? Então você começa, é uma questão de experiência, você começa todo dia a pensar em coisas, aí quando qualquer assunto que surge, você já começa a visualizar possibilidades de fazer um desenho que condense isso aí. Né? Na verdade, a charge ela é meio que uma caricatura de um momento político. Né? Ela funciona só naquele período, daqui 1 ano, 2 anos, às vezes ela não tem sentido, porque ela é amarrada com a notícia. Né? E aí, essas são as que são mais críticas, né? Você está criticando um momento, um acontecimento. Né? O William é um veterano do Salão de Humor. Sua primeira participação foi em 93, quando ficou em segundo lugar na categoria quadrinhos. O Salão de Piracicaba, hoje, ele é vamos dizer, a pós-graduação de qualquer artista. Todo mundo que está começando e está querendo virar profissional, o sonho dele é entrar no salão. Ao todo foram 6 premiações, incluindo o Grande Prêmio da edição de 95. Depois foi convidado para fazer o cartaz da edição de 2011. Pensei em usar 2 símbolos de Piracicaba, que é o Salão de Humor mesmo e o Engenho Central. Que o Engenho Central é onde acontece o salão e ele é um patrimônio histórico, estadual, e acho que vai ser um dia até uma coisa meio de importância mundial, porque é um dos únicos engenhos centrais que sobrou inteiro assim no Brasil. Né? Em 2001, quando exibiu um documentário sobre o salão, a cultura mostrou uma outra face do artista. Há anos, William divide o lápis entre o humor e um ambiente bem mais sério. A polícia. Eu nunca pensei em entrar na polícia, para ser bem sincero. Uma época que eu abri o concurso, eu prestei, entrei e gostei. Na opinião dele, a existência do salão inspira gerações de artistas na região. Os Pamonhas de Piracicaba, como muitos se definem. Eu sou da turma que
dos pamonhas originais, vamos dizer, né? Somos puro creme do milho verde. A gente começou isso aí há uns 20 anos atrás e com várias exposições e a gente foi evoluindo. E o sonho de todo mundo na época, que era um bando de moleques, né? Era viver de arte. E a grosso modo, você percebe hoje que a grande maioria daquele pessoal vive de arte. A gente tem um amigo nosso que fez oficinas comigo, tudo. Trabalhou de coisas que não tem nada a ver com cartazista de supermercado. Hoje o cara é colorista da Marvel, da DC, o cara já é um profissional reconhecido no exterior mesmo. Para muitos piracicabanos, a cidade sempre guardou no seu conservadorismo uma pitada de humor. No jeito de falar, por exemplo. Eu me lembro, sempre falavam Piracicaba, caipira de Piracicaba, caipira de Piracicaba. A Piracicaba nunca se ressentiu disso como algo ofensivo ou menor. Aconteceu que certa vez eu estava em Brasília e ia entrevistar aquele ministro Mário Andreasa. Eu não sei o que eu falei. Eu devo falar ataque duro, sei lá o quê, carca moleira, alguma coisa assim. Ele olhou para mim e falou, Piracicaba. Eu fiquei surpreso. Ele me disse, olha, eu estudei na Luiz de Queiroz, na Exalc, faz 40 anos. E eu nunca mais deixei esquecido o sotaque piracicabano. Eu saí de lá e falei, para lá. Isso daí é um patrimônio. Cecílio resolveu pôr tudo isso num livro. O sotaque famoso ganhou nome, Dicionário do Dialeto Caipiracicabano. Daí eu tinha um jornal que era chamado A Província, existe até hoje. Eu comecei a valorizar e criei uma coluna chamada Arco, Tarco, Verva. Né? Que os campineiros diziam, né, naquela época do 15, Guarani e aquela briga, eles diziam que numa barbearia de Piracicaba, o barbeiro perguntou para ele, arco ou tarco? Álcool ou talco? O cara respondeu, água verva. Né? Então ficou arco, tarco, verva, um dicionário caipiracicabano. E essa caipiracicanidade foi assumida pela cidade, sabe? Tanto é que o nosso sotaque, a maneira de falar do piracicabano, foi declarada patrimônio imaterial de Piracicaba. Vem deste dicionário expressões como dar banho em minhoca. Esse nego não é de nada, não pesca nada, só vai dar banho em minhoca, ou seja, não é do ramo. Prosear. Tudo o que se refere à conversação. Reiva. O mesmo que raiva. Tranqueira. Tudo que é ruim, que não serve, que não presta, coisas estragadas. Queima-paia. Trata-se também de mentir. Charchicha. A única palavra em língua portuguesa que se escreve com 3 X. O R puxado, existem muitos estudos sobre isso, inclusive da USP, da Unicamp. E a interpretação, no meu ver, no meu entender, e de alguns que mais convencem, talvez, é o seguinte, é a questão linguística. É o R chamado R retroflexo, ou seja, o piracicabano, ele joga a língua para dentro. Então vai falar arto. O carioca fala arto. Ele joga a língua para fora. É uma questão de língua mesmo. Morro arto. Morro arto. Entende? É uma questão linguística. O idioma caipira foi parar até no canto da torcida do 15, o time da cidade. Carchará de forfe, carcanhar de grilo, nheca de porteira, gor, 15, kkk, 15, kkk. Aqui na cidade, acho que no Brasil inteiro, a galera conhece muito esse hino, então principalmente quando você fala que você é de Piracicaba, a galera vai cantar esse hino logo de cara pra você, que é Carchará de forfe, carcanhar de grilo, nheca de porteira, puxando muito do caipira, né? Tipo, numa Kombi véia, sem óleo de breque, de óculos de Ray-Ban, e a gente sempre terminava com um gor, e gritava 15 kkk. E fica aquele sotaque do caipira, né? O clássico caipira. Então esse se tornou o nosso hino popular, né? O Ioquim é campeão da Copa Paulista!
Atual campeão da Copa Paulista, transmitida pela Cultura, o time nasceu da união de 2 clubes locais no dia 15 de novembro de 1913. Primeira equipe do interior a disputar a elite do futebol paulista pela chamada Lei do Acesso, o 15 encarna o orgulho do caipira. Há 75 anos, o Nhoquim é o seu mascote. Nhoquim, na verdade, é uma abreviação de jeitos, né? Nho, no caipira, significa senhor. E Quim é uma abreviação para 15, para ficaria então senhor 15, Nhoquim. O piracicabano, ele é bem-humorado. Eu reputo isso ao Rio, sabe? O Rio exerce muita influência sobre esse humor coletivo de Piracicaba. O piracicabano, quando o Rio está na baixa, que nós chamamos, o Rio está na seca, o humor do piracicabano cai. Então é muito comum você ver piracicabano olhando a Rua do Porto com certa melancolia, com certa tristeza. Mas quando o rio está na alta, o rio está cheio, o salto bufando, o humor fica diferente. Aquela alegria, você fica olhando, sabe, os peixes saltando, pescadores em toda a orla do rio. Então, para mim, o Rio Piracicaba define não apenas define o nosso estado de espírito e define também a cultura que eu chamo essa cultura caipiracicabana. Vai jogar água pra fora. Esse ano vai ficar para sempre na minha memória. É como ganhar uma Copa do Mundo. Eu acho que quando a gente ganha um prêmio desse é como ganhar um Oscar, né, de humor. Pelos risos, pode parecer que tudo aqui é só diversão. Mas é trabalho, muito trabalho. 7 profissionais das artes gráficas se reuniram num hotel em Piracicaba no começo de julho. Eles formaram o júri de seleção. O objetivo era avaliar a qualidade dos 2.200 trabalhos enviados de 47 países para o salão. É difícil porque você tem que pensar na técnica utilizada pelo artista, onde ele quis chegar, se a piada deu certo, se o artista ou a pessoa caricaturada ou a piada foi de fácil entendimento. E você tem que ter o olhar intelectual, mas o olhar do público também, de quem vai ver e não é da área, né? 90% das obras chegaram pela internet. Uma pequena parte foi enviada à moda antiga, pelos correios. Todas foram examinadas por olhos exigentes. Nem sempre uma obra é escolhida ou eliminada de cara. Sim, é isso mesmo. Quando o júri não tem certeza sobre o destino de um trabalho, ele vai para o purgatório. Quem passou de fase enfrentou um segundo julgamento. O júri de premiação. Então é um alvo ali também. Em 50 anos de vida, Piracicaba abriu as portas do mercado de trabalho para muita gente. Eu ganhei o prêmio de caricatura e no mesmo dia eu ganhei o trabalho na Folha de São Paulo, né? Porque eu tinha um amigo que trabalhava de ilustrador, ele estava indo para a França. Ele falou, ó, seguinte, você está ganhando um prêmio aqui e eu acho que está na hora de você alçar voos maiores, aí vou indicar você lá para o jornal. E então ele me indicou e eu
2 dias depois eu estava chegando na redação da Folha com a minha pasta de desenhos embaixo do braço. O Salão de Humor, ele dá essa vazão, né? Ele mostra, ele é um lugar de encontro, ele é um lugar de confraternização, é um lugar onde aqueles que estão começando, eles vão lá para conhecer os seus ídolos, né? Depois de participar de 3 edições do Salão, Luciano levou o primeiro prêmio com uma caricatura da escritora Raquel de Queiroz, em 2004. Quando eu fiquei sabendo na hora, eu comecei a chorar. Comecei a chorar porque eu não acreditava, né, como que... Eu não esperava uma coisa daquela, né? Era um feito assim que... E alguns amigos começaram a me jogar para cima e me erguer assim como um jogador de futebol quando acaba uma partida, sabe? E nisso também vem o Paulo, que já estava ali, porque logo mais à noite ia começar o evento. E aí eu chorando, eu abracei ele e ele começou a chorar também. Ele começou a chorar também. O Paulo sempre foi para mim um ídolo. Recentemente, Luciano assumiu o lugar de Paulo Caruso como chargista do programa Roda Viva da Cultura. Substituir o Paulo aqui é algo que eu nunca imaginei. Essa prancheta aqui tem as manchas de tinta dele, né, que ele deixou durante tantos anos, e que hoje eu, com muita honra, acrescento as minhas manchas de tinta aqui. Esse lugar aqui, eu conheci ele, ele estava aqui nesse lugar. Antes de eu conhecer ele, ele já estava aqui nesse lugar, sendo referência para tanta gente, preservando com o seu talento, com a sua técnica, com a sua crítica, com a sua bagagem toda jornalística, de cartunista, de desenhista. Além do programa, Paulo Caruso colaborou em inúmeros jornais e revistas. Eu achei que precisava, com medo de... Artistas, políticos, esportistas, todos foram retratados pelas mãos ágeis de um dos maiores cartunistas do país, que nos deixou este ano e foi homenageado na abertura do salão em agosto. Queria pedir vocês uma salva de palmas também para o nosso grande Paulo Caruso. O Caruso foi o mentor, quer dizer, foi o cara que abriu portas, não só aqui no Salão de Humor de Piracicaba, mas também na imprensa escrita, imprensa visual, né? Então ele foi um dos desbravadores desse tipo de espaço para a nossa linguagem do desenho de humor. Então foi muita honra, né, cara? Emocionante, porque o Roda Viva mantém ali ainda aquele espaço, né, com as marcas históricas de anos do Paulo Caruso trabalhando ali. A cerimônia histórica da edição de 50 anos também destacou os pais do salão. O filho está aí, né? 50 anos depois, pô. Sobreviver um evento sem nenhum apoio da mídia, um apoio só espontâneo. Nós nunca tivemos nenhum patrocinador, né? A não ser a própria prefeitura, que essa foi heróica. Teve que enfrentar críticas da própria população, que achava no princípio que isso era um gasto indispensável. Humor, pô. A mostra oficial deste ano reuniu 318 trabalhos de 175 artistas de 30 países. Nas obras, temas da atualidade, como a polêmica das apostas no esporte, a crise climática, a demarcação das terras indígenas e o drama dos refugiados. A política não podia ficar de fora, muito menos a crítica à ganância do mercado, à tecnologia e ao futuro do trabalho. A guerra na Europa foi retratada por artistas da Ucrânia, da Espanha e do Brasil. Nem o humor deixou de ser alvo. Nas caricaturas, personalidades que foram destaque este ano, como o rei Charles III,
o cantor, compositor e apresentador Rolando Boldrin. E a cantora Rita Lee, que inspirou também os escultores. Não tem como entrar nesse lugar e não sair transformado, né? Porque os cartoons, a arte gráfica, as tirinhas, elas têm a capacidade de trabalhar a crítica social, de trabalhar de forma bem humorada temas contemporâneos e temas que nós estamos vivendo hoje e que vão ficar para a história. A caricatura vencedora foi do indiano Shankar Pamarti, com uma sátira ao bilionário Elon Musk, dono do antigo Twitter. O brasileiro Luiz Carlos Fernandes ganhou ao retratar a interação do homem com a inteligência artificial. Eu cavei muito para chegar nessa ideia. Eu falei, se eu fizer o robô olhando no espelho e vendo o humano, ele só não estaria vendo, como quem estaria vendo também ia ver o humano. Eu falei, não, mas ele olhando e desenhando como humano, é ele pensando como humano, né? E é um retrato que é muito conhecido, um desenho do Norman Rockwell. E eu fiz essa figura, ele se desenhando, olhando no espelho e se desenhando na figura humana, né? E eu acho que o júri entendeu isso. Fernandes venceu também o prêmio Câmara com uma caricatura de Gilberto Gil. É como ganhar uma Copa do Mundo, sabe? Porque ele é o mundo inteiro, os cartunistas, os artistas gráficos do mundo inteiro almejam esse prêmio, né? Então, eu estou muito feliz, porque esse ano vai ficar para sempre na minha memória. Nas charges, o prêmio foi para o norte-americano Ali Mirai, com um trabalho sobre imigração forçada. O prêmio de melhor tira também foi para um estrangeiro, Alireza Pakdel, do Chipre, com uma história sobre a natureza. E o da categoria Saúde foi para o mexicano Vítor Solís. Lucas Leibols faturou o inédito prêmio Adilson Maluf, dado exclusivamente para um artista de Piracicaba. A escultura de Rui Miranda, com um flutuante e colorido Van Gogh, foi a vencedora em sua categoria. O que me inspirou é assim, na verdade é a vontade de provocar as pessoas, né? E usar esse artifício que a arte tem de encantar. E a parte estética, eu trabalho do Van Gogh mesmo, que fala por si só, né? Ele é mágico, morreu há muito tempo e está vivo e está presente. E eu convidei ele para vir aqui, como o Dalí e o Pablo Picasso. O melhor trabalho com o tema deste ano, 50 anos, a crise da meia-idade, foi de Quinho. Para mim é uma felicidade imensa ter ganhado o prêmio. Eu acho que quando a gente ganha um prêmio desse é como ganhar um Oscar, né, de humor. Com um dilema sobre o tempo e o dinheiro. Ele faturou ainda o grande prêmio do salão. Então eu fiz um jovem correndo atrás do dinheiro quando tem no bolso todo o tempo consigo. Olhando um cara maduro correndo atrás, com todo o dinheiro consigo já, né? Correndo atrás do tempo perdido, o tempo que ele perdeu correndo atrás do dinheiro. Então é uma narrativa cíclica que fecha uma ideia de que a gente deve priorizar as coisas da vida, né? Assim, dinheiro é importante, mas não é a coisa mais importante de tudo. E que importância a tecnologia tem para as artes gráficas num mundo em transformação. Até anos atrás, os trabalhos enviados ao salão eram 100% feitos à mão, por um ser humano que acerta e erra. Agora, o receio é que por trás de uma charge ou caricatura possa estar a habilidade de um braço metálico e um cérebro eletrônico. O regulamento do salão não permite a participação de nada criado com a ajuda da inteligência artificial. Por enquanto. A gente está julgando caricatura. Aí vê uma caricatura lá, mas isso foi feito pela inteligência ou foi elaborado por... né? É complicado, mas o que a gente tem discutido é assim, vamos ver se o artista tem credibilidade, vamos ver o currículo do artista, mas enfim,
é uma coisa que a gente ainda vai aprender, né? A grande questão que está acontecendo, que já está acontecendo, não é uma coisa para o futuro, quando você paga $20 para você ter um equipamento, quer dizer, um software que te dá em segundos uma ilustração e já finalizada, por que essa pessoa vai pagar mais para um desenhista que vai demorar, sei lá, 2 dias, 3 dias para entregar, tem direitos autorais? Então, evidentemente, a nossa profissão está em xeque. Os quadrinhos hoje em dia eles já começam a utilizar outras técnicas até consideradas mais de vanguardas, né? A discussão é antiga. No início deste século, o avanço dos computadores já causava certa polêmica. Esse aqui, por exemplo, é o computador, né? Esse aqui é feito em computador, inclusive não é em papel, sai da impressora, né? Existe até também, você vê como é complicado o júri de quadrinhos, até a discussão se isso é original ou não é, porque isso não é papel, isso sai da impressora, a gente acaba considerando original porque é a matriz da história. Mas a arte de computação, que corresponde a essa que a gente faz no papel, olha, 95% é porcaria. Hoje, o uso do computador e da própria internet ficou banal. Mas a preocupação com as inovações persiste. A tecnologia avançou a ponto de colocar em xeque a capacidade humana de criar. É evidente que eu tenho alguma ordem de preocupação, mas eu acho que vai ser assimilado como tudo, como as técnicas digitais também não acabaram com o papel, o lápis, não sei o quê. Então as pessoas estão desenhando hoje em tablets, então produzindo imagens digitalizadas já, direto, assim. Tenho sentido que essas novidades, essas conquistas tecnológicas todas acabam sendo bem assimiladas. Não sem tensões. O que está acontecendo hoje na indústria cinematográfica, por exemplo, é um exemplo disso, né? De como a inteligência artificial pode prejudicar, sim, o trabalho de dubladores, de atores, de uma renca de pessoas que trabalham no cinema. De diferentes formas a gente vai ter que lidar com isso, porque não dá para desinventar também, né? Para a gente superar a máquina, nós temos que ser mais criativos ainda. Então, esse ser mais criativo é a gente provar que nós somos mais fortes do que a própria máquina. A máquina ainda não tem senso de humor, pode ser que mais tarde tenha, mas ainda a gente pode fazer alguma coisa. E o presencial, por exemplo, na própria TV Cultura, no Roda Viva, o desenhista presencial não vai ser substituído por inteligência artificial. Então, tem áreas que a gente pode continuar trabalhando. Não é a primeira vez que as máquinas tentam superar a invenção do homem. Mas se depender do Salão de Piracicaba, o placar vai continuar a nosso favor. O bonito está no erro também, no peso da mão, né? O robô não tem essa sensibilidade do humano, né? A arte não é matemática. A arte é sentimento, que isso a máquina não vai ter, né? Não vai existir. A arte vai vencer sempre, né? O ser humano é insubstituível na sua emoção. A arte é essencialmente emoção, transpiração, crítica. O robô não faz isso, jamais vai fazer. Aos 50 anos, o Salão agora é um jovem e respeitado senhor, reconhecido pelos serviços prestados ao mundo das artes gráficas, mas ainda com um jeitão rebelde e contestador, o traço indomável e crítico de quem é capaz de olhar para a sociedade, para o mundo e usar o humor como uma ferramenta de reflexão e, por que não, de mudança. Eu acredito que não pode haver humor se não há um pouco de indignação no trabalho do artista. É preciso que ele seja indignado com o que o cerca para que o humor se possa realizar. Quer dizer, fora disto, pode existir risismo, deboche, brincadeirinha, gozação. Mas o humor mesmo implica nesse compromisso. Alguma coisa que te incomoda, que você crê que é mentira, que você crê que não dá certo e que te leva a ir contra isso ou denunciar isso de uma maneira sofisticada, ou seja, de uma maneira criativa.
papel do artista é estar sempre do lado da história, ao lado bom da história, ao lado certo da história, né? Tem que lutar pela boa causa, sempre lutou pela minoria, né? E eu acho que esse é o papel do artista. Ele tem que estar sempre do lado certo. O cartunista, ele tem a natureza de ser crítico. O cartoon é um crítico natural da comunidade, da sociedade, do comportamento, né? E enquanto houver qualquer tipo de opressão, haverá um cartunista que vai estar falando contra. E isso no Brasil, infelizmente, a gente sempre tem, né? Por essa razão, inclusive, o humor floresce muito mais onde a mentira é maior.